Olá, boa tarde. Bem-vindos ao quarto dia, penúltimo dia do Festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico, eu sou artista, eu sou empreendedora e mentora de carreiras criativas. O Festival Ativação Criativa tem como intuito compartilhar com os criativos e artistas que estão seguindo, que estão acompanhando as nossas lives, as estratégias, os desejos, as angústias e as maneiras com que os artistas que a gente está conversando encontraram, as maneiras que eles encontraram para realizar o seu ofício durante a pandemia. De 20 a 24 de abril, todos os dias são 4 lives. A primeira às 11, depois às 14, depois às 16 e depois às 17. Agora a gente vai conversar com o Ailton Guedes. Cíntia, rainha das lives, arrasando. Eu tô aprendendo a ler os comentários agora, e é engraçado que eu só leio os comentários que assim, nossa, você tá arrasando, nossa, você... A gente vai, né? Teve um que eu fiquei sem graça, da Cris. Então a gente vai conversar com o Ailton que é ator e narrador de histórias, e ele está tendo uma experiência super interessante agora no período da pandemia. Eu vou chamá-lo porque a gente gosta de conversar, não quero pegar um minuto da nossa conversa, não quero perder, porque inclusive a gente estava fazendo uma pré-conversa agora, se preparando, porque a gente se prepara para entrar na live. Então, bora conversar aqui, porque é interessantíssimo tudo, gente. Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde, amor. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa tarde a todas e todos. Olha, a Bruninha tá ali, tá entrando. Beijos, saudades do povo todo. A pandemia gerou mais saudade, né? Gente do céu. Gerou, né? Gera muita saudade mesmo. Ailton, vamos começar já se apresentando, que a gente tem aquilo que eu falei, a gente tem muito para conversar e eu não quero perder um minuto. E a gente gosta de falar, né? Assim. A gente gosta de falar e não falta assunto, né? Não é? Bom, eu sou, como você estava falando, eu sou ator e narrador de histórias, basicamente. Eu cada vez mais me identifico mais como um artista da palavra. Eu gosto muito de trabalhar a palavra em suas diversas possibilidades expressivas, assim. Eu tenho me aventurado também um pouco como dramaturgo e mais dramaturgias em autoficção, né, que são para eu mesmo interpretar, né, mais por uma conta por conta de um vínculo mais intrínseco com a palavra. E também como diretor, né, eu estou como diretor agora desse infantil, que eu estava te falando, eu estou aqui agora no Teatro Alfa, né, agora eu estou aqui sem máscara porque eu estou sozinho nesse saguão gigantesco, que eu vim aqui justamente para poder conversar com você, mas é máscara o tempo inteiro, para a gente preparar a estreia de amanhã desse infantil, de forma presencial, mas assim, seguindo todos os protocolos, um pouco mais até do que o Plano São Paulo exige, mas porque aqui o Alfa eles têm o Safeguard, que é um selo, né, de segurança para essas medidas, isso por conta de bastante medidas que eles tomam aqui com todos, né? Então tem vários protocolos que precisam ser seguidos e que a gente acha excelente, a gente só veio por causa disso, né? Então vai ser só 25% da casa, distanciamento total, enfim, aí por conta disso a gente topou estrear o Zazu, que está para estrear já há mais de um ano, né? A gente ia estrear, a gente já tinha começado a ensaiar, a produção ia startar, a produção efetiva, né? De confecção de cenário, né? E aí estourou a pandemia, a gente falou, não, na hora que estourou, eu fiquei bastante assustado com tudo e meio sem saber por onde ir. Então eu fiz o que minha terapeuta sempre me indicou, você não sabe o que fazer, não faça nada. Aí eu não fiz nada. Eu segurei um pouco, aí passou um mês, 2, aí que eu vi que a coisa não ia ser tão cedo mesmo, né? De voltar a uma normalidade, né? E aí eu vi, vamos então nos adequar. E aí que eu comecei a retomar alguns projetos, e o Zazu, inclusive o infantil, a gente resolveu não fazer virtualmente, mas aí a gente partiu então
para a criação da TV Zazu, que Uhum. eram histórias da autora, que é a autora da peça. Ela, na verdade, ela pensou a peça, mas lançou primeiro o livro da história da Zazu, um Amor de Bruxa. Ela é ilustradora também. E aí, quando eu falei para ela que aquilo daria uma peça, ela falou, vamos montar. E aí a gente começou a produzir, eu estou como diretor e como ator também. E aí a gente então resolveu contar outras histórias do universo da Zazu, que ela falou que tinha muitas outras histórias envolvendo as personagens. Aí a gente começou a brincar de fazer isso e fomos descobrindo durante a pandemia com o elenco como fazer para a gente contar essas histórias, trazer propostas interessantes de atividades lúdicas, porque a autora também é arte educadora. E a gente falou, bom, então vamos fazer num formato de TV, que as pessoas possam ver em casa, que também os artistas envolvidos, cada um grave de sua casa, mande, a gente edite. Então, esse período todo, a gente criou uma TV fazendo coisas de casa e descobrindo as possibilidades, as ferramentas, né? A edição, eu e a Carol Rubner, que assumimos mais, e a gente foi descobrir, tá, mas então qual que é o aplicativo de edição? Aí a gente foi descobrindo tanto que cada vídeo da TV Azul foi ficando um pouco mais apurado na edição, Ah, que né, interessante. Vocês usaram que plataforma para fazer a TV da Zoom? Foi pelo Então, YouTube? a gente posta no YouTube. A gente coloca no YouTube e no IG. Que a gente tem o Instagram, TVs Azul, e tem o canal no YouTube, TVs Azul. Quem quiser, inclusive, conhecer, sintam-se mais do que convidados. Tanto que, e foi tão legal essa experiência, que aí acabou que a gente produziu um programa especial para o Festival Flow Literário, que foi o festival que Uhum. aconteceu agora, com a produção da Muda, práticas maravilhosas, Elô, que eu amo. E a gente criou E aí esse, inclusive, do festival já traz toda essa expertise que a gente foi desenvolvendo durante a pandemia e fazendo. Né? Então os Uhum. artistas foram experimentando. Eu falei, olha, a história é essa. Cada artista escolheu a história que queria contar, da forma que queria. E aí eu ia dando uns direcionamentos mais no sentido, tá, vamos fazer mais aqui, vamos experimentar mais ali. Aí na edição a gente ia brincando com música, e a gente foi descobrindo formas, né? Aí até que a Carol Rubner, ela descobriu o poder do pano verde, que ela, no aplicativo que ela sabia fazer edição, ela conseguia colocar as ilustrações da Nadine, se tivesse o pano verde. A gente foi brincando de audiovisual, sabe? Que E legal. aí E a gente foi explorando, né? descobrindo. Assim, se arriscaram a explorar. Isso é muito importante, né? E Nesses tem uma momentos de coisa. transição que a gente está Não, vivendo, que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, para onde vai, e a né? gente precisa aprender a lidar com isso mesmo, né? Porque a gente viu que a gente realmente não sabe o quando vai. E tem algumas coisas que a gente está descobrindo como funciona na internet. E a maior parte das coisas vai ser pela internet. E é, né? Então não é exatamente audiovisual, mas também não é o que a gente fazia no teatro, mas não é o que a gente faz exatamente no audiovisual. Tem algumas especificidades, umas necessidades para você conversar com o seu público, né? Que são diferentes, né? E a Como coisa que? das Dá uma dica para quem lives. está assistindo isso. O que, que são esses detalhes, né? Que você percebeu que são importantes? Por exemplo, a dispersão é muito maior quando a pessoa está vendo as coisas pela internet do que quando você produz um filme, alguma coisa que a pessoa geralmente vai ver numa TV que seja em casa. É outra relação com assistir. Então precisa sim ter uma preocupação com o tempo de duração, com o movimento na tela. Então a gente foi descobrindo que para a criança, quanto mais a gente apostava em imagens, música, casada com a fala, que trouxesse um movimento e uma transição que causasse um interesse de forma mais ágil, a criança ficava mais com a gente. Assim. Então a gente Uhum, foi descobrindo isso. E isso não quer dizer fazer tudo com música, colorido, não é isso. É descobrir nas sutilezas esse tempo, ritmo, que é muito próprio uhum, da internet. A gente ainda está tateando, mas eu tenho a uhum, impressão de que a gente já começou a, pelo menos, criar a nossa carinha, sabe? Chroma uhum. key, isso mesmo, Elô. Brincar de chroma key. Que legal, que legal. E Ailton, E isso foi você uma é das o. coisas, né? Ah, que mais? Tem mais alguma coisa que você percebeu? Você Não, falou das porque lives. então, porque eu também estava na época, quando estourou a pandemia, né, eu estava em cartaz com as meninas da Alcateia Narrativa, que é um grupo de narradoras, eu sou o único homem, né, somos em quatro, eu, Drica Nunes, Vanessa Meric e a Johanna Ciotti, de contos para adultos. E a gente estava com os espetáculos, né, do repertório desse grupo, que era o La Loba
e o Mulheres Correm com os Lobos, inspirados no livro Mulheres Correm com os Lobos, lá na livraria da Giostre. Então a gente fez um final de semana e no final de semana seguinte a gente teve que parar porque estourou a pandemia. E aí a gente falou, ixi, e agora? Daí a gente também ficou nesse processo, tá, como que a gente vai retomar isso? E aí logo quando os artistas começaram a ser convidados a fazer então as lives, uma apresentar de forma virtual nos centros culturais, né, o Centro Cultural Santo Amaro nos acolheu lindamente, eu até aproveito para agradecer, mandar um beijo para a Andréa Souza e todo o pessoal de lá, que são os queridos. E aí a gente falou, tá, então, mas como que é isso? E aí a gente, tá, vamos... Aí a gente fez uma primeira live, que era praticamente contando histórias, tal, mas não é exatamente isso. Aí a gente falou, tá, vamos ver então de criar um vídeo, e a gente resolveu experimentar coisa mais dentro do universo do erótico, que foi para onde a gente já estava caminhando. E aí a gente criou então umas noites de contos eróticos, que a gente falou, acho que o povo também está querendo conversar um pouco sobre isso. E a gente falou, bom, isso já tem que ser numa sala fechada. Aí a gente fazia reuniões em Zoom, que Que era legal. que eram noites rubras. Mas aí a Uhum. Johanna, como tem já uma experiência de audiovisual, né? Então ela também já falou, não, vamos então trabalhar uns vídeos para a transmissão fluir melhor. Aí a gente já fazia parcialmente ao vivo, parcialmente com vídeo. Porque também a gente tem Uhum. que entender como que está funcionando essa questão das conexões, o que vai funcionar para o tipo de apresentação que você quer proporcionar, né? Uhum. Então a gente está tendo que aprender a reolhar, né, para o que a gente faz. É muito Isso. louco, muito bom, mas muito louco. E E como que cansativo, você... Desculpa? Eu não entendi. e cansativo um pouco, né, porque a gente tem... É, é. É o tempo todo num estado de alerta, né? E de aprendizado. A gente teve que sair daquele estado que já sabia o que estava acontecendo, o formato, né? Que você entra um pouco mais no automático. O que pode ser automático na vida de um criativo e de um artista, né? Mas já tem Exatamente. alguns caminhos, mas realmente é um estado, né, isso de alerta, além de uma questão de saúde, né? De ter que ficar ali em alerta E mesmo. além de uma tensão e de uma tristeza profunda, né? E para a gente que trabalha com criação, é respirar duas vezes para criar alguma coisa, né? Porque a gente está nessa sociedade, a gente está nesse mundo, a gente está vendo as coisas acontecerem, está sentindo o impacto de toda a desgraceira que é esse desgoverno que a gente tem, dessa pandemia terrível, as pessoas à nossa volta partindo que não precisavam, né? Então, tudo Uhum. isso também, para além disso, a gente gerar coisas boas, bonitas, belas, é um exercício ainda maior, né? É É bastante um exercício. cansativo. É. E me fala uma coisa, como que vocês comercializaram o trabalho de vocês? Se vocês comercializaram durante a pandemia, como é que foi isso? Gerar renda? Uhum. Foi bastante desafiador. Assim, foi mais por conta como eu te falei, o Centro Cultural foi muito bacana com a gente, eles abriram as portas, então foi mais nesse lugar. Eu pelo menos, tanto como contador, principalmente como contador, eu acabei atuando mais como narrador, salvo esses episódios com a TV Azul e com alguns vídeos de projetos de amigos. Então eu gravei muitos curtas pequenos de amigos que tinham projetos, me convidavam, aí você grava uma cena X ou um texto Y, aí eu fazia essa gravação e aí eles me contratavam e me remuneravam por isso. Então foi Tá. mais nesse lugar. E aí a gente fechando algumas apresentações por editais, né, quando eles lançaram, Aldir Blanc ou antes mesmo, né, a Secretaria de Cultura já estava lançando algumas coisas para a gente se agarrar, né? E, então a gente estava muito trabalhando com isso. E foi realmente uma força. E a gente vê a importância, né, desse tipo de fomento para os artistas no momento desse, porque para vender efetivamente, a gente, público a público, a gente demorou um tempinho até entender. O Simpla foi muito ágil, né? Já trouxe, e eles foram e desenvolveram, e foi uma possibilidade, né? A gente fez não exatamente pelo Simpla, mas a gente fez um jeito próprio também para se remunerar no Noites Rubras, por exemplo. Então a gente fazia o Noites Rubras numa sala fechada, aí a pessoa preenchia um formulário, pagava, a gente tinha 3 tipos de valores sugeridos, a pessoa pagava o quanto ela podia,
porque também a gente precisa estar sensível a essa realidade, né, do nosso público, que são todos, né? E então a pessoa remunerava por aí, e aí depois a gente pegava esse montante e distribuía entre a gente. E eu vou te dizer que foi uma experiência positiva. Então, assim, existem vários canais, né? Sim. Ainda num molde parecido com vender ingresso, que foi essa experiência, que o Simpla mantém, e outras pessoas fazem de diversas formas, né? Mas aí as salas fechadas é que vão permitir isso, e aí a gente vai ter esses editais, fomentos, que permitem que a gente crie com subsídio e aí distribui em outras plataformas, como o YouTube, aí uma coisa mais aberta, né? E tem Eu gente que acho teve que experiência, eu não fiz isso, mas eu vi gente fazendo e que dizem que funcionou bem também, de fazer na experiência aberta e deixar o link para contribuição voluntária. Eu sei que também foi uma coisa que tem funcionado, né? Porque nessa hora as pessoas, eu acho que também quem aprecia a arte compreende o valor do artista, né? Então essas pessoas contribuem, sabem que precisa pagar aquele profissional, entende que o artista não é só alguém que está ali fazendo porque ele gosta. sim. Tem um artista que eu conheço, um saxofonista, ele trabalhava exclusivamente com shows em casa noturna, né? Enfim, e aí ele não tá agora, não tá tendo, né? Casa noturna é delicado, e o saxofone ainda é um instrumento de sopro, porque a gente sabe, né? É perdigoto, é sério, né? Assim, acho que até para uma. Não, isso que você falou, não, a gente está usando máscara aqui, né? Depois eu até quero entrar, né, Como que nos faz protocolos. ah, Ele está não em sei como que faz com casa. saxofone, né? Exatamente, como é que você faz com saxofone? Você coloca distante, mas aí você está no palco com outros, né? Então é bem delicado, né? A situação dele. E ele está em casa. E aí o que ele começou a fazer, ele começou a tocar, né? E aí ele toca nas lives, é que você falou isso, né? Tipo, eu achei bem interessante o que ele está fazendo. Ele abre uma live e ele deixa o número do Pix dele embaixo. E aí ele vai tocando e Muito as pessoas simples, que né? vão assistindo vão depositando, sabe? É isso, né? Se sensibilizam, entendem, né? Que é o que a forma como está acontecendo agora. E essa é uma das maneiras que ele está gerando renda. Não, e é o que a gente pode fazer e a gente tem que descobrir essas possibilidades mesmo, né? Exatamente. Infelizmente, e ainda por algum tempo, né? Ainda que a gente pode. E aí entra também o valor e aí assim do sindicato, né? Dos artistas, por exemplo, que eu vejo que tem feito muita coisa, muita ação para ajudar os técnicos, né? Porque a gente tem uma parcela aí da classe artística que são os técnicos que não tem essa possibilidade que a gente tem de fazer isso, por exemplo, que ele fez, né? Então para as pessoas Exatamente. ainda é mais terrível, né? Ainda é mais complexo. É. É mais complexo, né? Porque o artista que estava no palco, ele consegue mudar a mídia, né? Mas aí o técnico, para onde que ele vai? Né? Porque nessa Exatamente. facilitou, a mídia facilitou muito, né? A gente aprendeu a operar tudo, né? Então a gente monta Exatamente. tudo, monta o cenário, tem que fazer isso porque tem que estar sozinho na tua Ah, casa, né? Na maior parte das vezes, exatamente. né? E aí, Ailton, você é o. Acho que o primeiro artista que eu tô. Acho não, você é o primeiro artista que eu estou entrevistando que você já entrou num terceiro momento da produção pós-pandêmica, que é esse retorno ao presencial, que você está descobrindo agora, né, que é algo que está novo também. E eu queria que você falasse um pouco, né, como é que tá, como que você chegou aí, né, e como é que está sendo essa experiência? Eu sei que a estreia é amanhã, se fosse semana que vem você já teria mais para contar, mas como é que está sendo essa experiência? Então, está sendo bastante desafiador em vários sentidos, né? Primeiro que, assim, a gente, como eu te disse, é do infantil, do Zazu, né? Um Amor de Bruxa, e que a gente não queria fazer virtualmente, porque a gente não concebia inicialmente. Depois a gente teve a experiência do TV Zazu e a gente falou, eu acho que em relação a Zazu, eu acho que é esse lugar dela na rede. A gente não conseguia ver. Depois a gente começou a pensar na hipótese de fazer como as pessoas estavam fazendo, que foi um segundo momento, inclusive, que era de gravar e fazer, né, transmitido. Então a gente falou, aí pode ser, mas como era uma estreia, a gente não tinha o espetáculo produzido. Então, para a gente fazer e chegar nesse lugar, a gente teria que fazer toda uma produção que seria muito mais dispendioso de tudo para conseguir fazer num risco, né,
de fazer pelas redes e de repente não ter o retorno. E foi aí que surgiu o convite do Teatro Alfa, que a gente havia se inscrito num edital deles no ano passado e que a gente achou que não fosse mais acontecer até acabar a pandemia. Mas aí eu acho que na sensibilidade deles, em janeiro, eles começaram a pensar. Em janeiro a gente achou que abril estaríamos, de repente, uma fase amarela. Tal. E programação a gente vê com muita antecedência, né? Porque ainda mais uma estreia, a gente precisava começar a produzir. E foi o que eles fizeram um convite, a gente pensou muito se a gente faria ou não. E aí eles garantiram que eles tinham um selo, né, esse selo da Safeguard, e que seguiriam todos os protocolos. E aí, como somos só 5 atores em cena, aí eu fui pesquisar uma máscara que protegesse, porque eu falei, tá, somos só 5, mas são 5, então vamos ainda ter uma proteção. Eu não queria ainda, não me sentia confortável de estarmos assim, com os perdigotos na cara do amiguinho. Aí a gente falou, tá, então vamos, aí a gente descobriu uma máscara que até está sendo usada em alguns musicais. Aí eu estou pensando em toda uma marcação que evite muito contato, né, mantenha a distância. Aí aqui eles vão seguir todos os protocolos, né, então é só agora nesse primeiro momento vai ser 25% da casa. Isso se mantiver assim, né, se for para uma fase amarela, aí aumenta o público. Se for vermelha, aí para o espetáculo. Mas aí a gente produziu então para estar presencialmente. Mas a gente já está até conversando, a partir do momento que a gente produziu e vai estrear, então se acontecer de fechar, aí a gente talvez a gente volte uma casa e faça ao vivo, mas pelas redes, sabe? Então a gente está andando de acordo com o ritmo das possibilidades, né? Porque uma coisa que a gente estava muito preocupado, como produção, era justamente isso. A gente tinha envolvido já outros artistas que haviam já começado a criar, e enquanto o espetáculo não acontecesse, ninguém recebe, né? Sim. Então, a gente não tinha um patrocínio. Não tem um patrocínio, né? Então a gente precisava fazer rodar. E fazer rodar é apresentar de alguma forma. Então, quando apareceu essa possibilidade, a gente falou, tá, mas vai estar seguro, todo mundo topou estar nessa, porque eu também não quis obrigar ninguém a nada, né? Então, todos os artistas toparam, garantiram que, não, beleza, vou. Mas também, assim, a qualquer sinal de qualquer coisa, todo jogo muda e está tudo certo. Assim. Sim, não, e se tem um teatro que é sério e que sempre seguiu protocolos de segurança e de profissionalismo é o Alfa. Sim, eu estava até te contando na pré-conversa, eu trabalhei muito tempo com eles nas produções, né, lá no grupo de produção dos espetáculos internacionais de dança, e eles são muito sérios, muito profissionais, assim, é uma equipe, nossa, é maravilhoso trabalhar com eles. Eu nunca tive tanta literatura na vida que nesse período. Toda hora pistolinha e álcool gel. E já é espaçoso, aí dentro já é espaçoso, né? Assim, os lugares já tem, né? Onde é o camarim, aí cada um tá numa área, senão é um lugar que é apertado, né? Não, e tem uma coisa que também o processo de ensaio foi totalmente alterado, né? Então a gente ensaiou basicamente de forma virtual, que foi uma loucura, isso foi bastante complexo. Porque uma coisa é você fazer no virtual, que por mais que a gente experimente, se a gente vai apresentar no presencial, tem coisas muito específicas do presencial. Só que eu falei, mas vamos fazer pouquíssimos encontros presenciais para evitar ao máximo o contato. Vamos deixar o contato só para o que é obrigatório, que é o palco. Aí você reduz o risco, né? Exato. Então a gente potencializou tudo nos ensaios virtuais, para quando a gente passa o ensaio presencial, é mais assim, confirmar a marcação é isso, passa uma vez, fez beleza, e próximo, para evitar realmente ficar muito juntos. Nossa, que ótimo. Que experiência incrível. Bom, a gente está caminhando para o final da live, que é a parte mais difícil, que é a despedida. Eu queria convidar você para você fazer, então, uma narração para a gente do seu trabalho, para a gente poder apreciar também. Ah, delícia. Eu posso contar um conto, então, que eu gosto muito. Pode contar até 2, se quiser. Ah, é? Bom, era uma vez, e não eram uma, nem duas, nem três, era uma vez, um sábio
estava passando por um vilarejo com seus discípulos. Era um vilarejo muito, muito afastado. Não sei nem se já tinha chegado a Covid lá. Era muito, muito afastado. E esse sábio estava passando com seus discípulos. Como era um lugar muito afastado, havia muito poucas pessoas que viviam naquele lugar. Então, conforme ele foi chegando com seus discípulos, as pessoas se espantaram, quiseram saber o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas. E aí o povo se formou no entorno deles. E uma pessoa, então, se destacou da multidão, veio até ele e disse, quando soube que ele era um mestre, né, disse, mestre, eu posso aproveitar que o senhor está passando por aqui e fazer-lhe uma pergunta? E o mestre sorriu, olhou para ele e disse, claro, diga. E a pessoa disse, eu gostaria de saber, mestre, como que eu sei exatamente o momento em que acaba a noite e começa o dia? Aí o mestre sorriu, olhou para todos que estavam ali, olhou para os seus discípulos e disse, algum de vocês gostaria de responder essa pergunta? Aí um discípulo mais do que depressa disse, eu, mestre, mas é tão óbvio. É a hora em que a aurora começa a surgir e a gente consegue reconhecer a diferença de uma pereira para uma macieira. Aí todos que estavam lá fizeram, oh! Aí o mestre sorriu, olhou para o seu discípulo e disse, não é isso. Aí um segundo discípulo disse, eu sei, mestre, mas é tão óbvio. É a hora em que a aurora começa a surgir e a gente consegue reconhecer, correndo lá longe na estrada, um cavalo. Aí todos fizeram, oh! Aí o mestre sorriu, olhou para os seus discípulos e disse, também não é isso. Aí um terceiro discípulo disse, eu sei, mestre, mas é tão óbvio. É a hora em que a aurora começa a surgir e a gente consegue reconhecer a diferença de um fio de cabelo preto para um fio de cabelo branco. Aí todos que estavam lá fizeram, oh! Aí o mestre sorriu, olhou para o seu discípulo e disse, também não é isso. Aí todo mundo que estava lá ficou com essa cara que você está agora também, sabe? Uma cara de, tá, e aí, gente? Aí o mestre sorriu, olhou para os seus discípulos, olhou para todo mundo que estava lá e disse, o momento exato que a gente sabe que acabou a noite e começou o dia é quando a gente é capaz de olhar dentro do olho de qualquer pessoa, indiferentemente de quem seja, sua cor, sua raça, sua religião, e reconhece essa pessoa como um igual, como um irmão. Nesse momento, não importa a hora do dia, você pode ter certeza de que a noite acabou. E aí o mestre sorriu, pegou seus discípulos e foi embora. É um conto que chama O Dia e a Noite, é um conto da tradição judaica. Nossa, é muito lindo. Eu acho que é um conto Muito... que a gente está precisando muito ouvir sobre ele, né? Sim, Impressionantemente no século XXI, cada vez mais, né? sim. Impressiona muito esse conto sempre. Esse momento que a gente está vivendo das trevas mesmo, né? Parece que se apagou aí Tomara que a gente um... consiga sair dessa noite, né? Que tá Sim, bem, bem dark. sim, tá bem dado. E tem mais Bom, um então, conto? Temos dois? e posso me despedir com do Wild, que eu amo muito. Que, Sim, por inclusive, favor. uma das coisas que também, a pena de Wild, né, que eu tive a possibilidade de fazer virtualmente, foi uma experiência incrível dentro do festival também, que foi dentro desse segundo passo, né, eu filmei no teatro e foi transmitido. Também foi bem legal pelo festival. Foi uma experiência bem boa. Então, esse Por qual conto do Wild, festival? pelo Flow Literário, lá Pelo no Flow Fantástico, Literário, tá. que eu apresentei a pena de Wild. E eu Uhum. espero, foi uma experiência tão boa que talvez eu volte a fazê-la virtualmente. Ah, que Vai legal. ser mais interessante. Uhum. Bom, então, esse conto, na verdade, conta a história, disse o Wyatt, que certa vez o artista, ele resolveu fazer uma estátua do prazer que dura um instante. E ele pensava unicamente em usar o bronze para fazer essa estátua. Só que ele não encontrava o bronze, mas em nenhum lugar do mundo.
Em todo lugar que ele procurou, não havia mais bronze para ele usar para fazer essa estátua do prazer que dura um instante. O único bronze que havia no mundo era o bronze de uma estátua da dor que é permanente. E foi justamente ele que tinha feito essa estátua em homenagem à pessoa que ele mais amou na vida. Ele colocou essa estátua na tumba da pessoa que ele mais amou na vida, como um símbolo do amor do homem que dura uma vida e do amor do ser humano que é eterno. Então ele pegou essa estátua, colocou numa fornalha, derreteu e com um bronze da estátua da dor que é permanente, ele esculpiu a estátua do prazer que dura um instante. É um poema em prosa do Ayo. Chama O Artista. Que é o que a gente está precisando fazer a cada dia, né, amor? Derreter as estátuas dessas dores permanentes e esculpir muitas estátuas de prazeres que durem um instante, mas que nos deem respiro, né, para continuar. Isso, exatamente. E o quanto ficou claro, né, na pandemia, né, que é o conto do artista, e o quanto ficou claro na pandemia a importância, né, da arte, a importância da cultura e do cultivo do sensível, né? Acho que foi um momento assim onde todo mundo realmente, no meio do horror que a gente estava vivendo, viu o quanto é importante cultivar e ter, né, esse sensível no nosso dia a dia. E eu espero que as pessoas realmente percebam de uma vez a importância do artista. Eu não falo por mim, eu falo pela arte mesmo, né? De como entendam realmente a função social da arte, a importância da arte, e o quanto o artista não é um vagabundo, como dizem por aí, né? A gente se desdobra para transformar a nossa dor permanente em prazer para as pessoas, né? E isso é muita coisa, né? A pandemia está mostrando o que é, né? Tá mostrando o que é, né? E eu acho que também essa realidade desse governo tá vendo que o que vai acontecendo quando você vai tirando a arte, né? O que vai tornando, né? As pessoas, né? O pensamento, né? O caminho do autoritarismo, de um conservadorismo, de um não reconhecimento da diversidade, de uma não abertura, né? Então acho que tudo isso, nesse momento em que a gente está vivendo, está mostrando muito claramente essa importância, né? Tá pungente, né? Mas é isso, querido. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Quero agradecer muito o convite, agradecer a Elô, que é uma das curadoras aqui, né? Agradecer todo o pessoal dessa equipe da Ativação Criativa, coisa linda. Cíntia, parabéns, está belíssimo o festival. Eu estava assistindo a Evelyn Sim, está uma delícia de ficar vendo as lives. Parabéns e muito, muito obrigado. Eu sou realmente fico muito grato por esse convite. Maravilha. É muito bom estar com você, viu? E é isso, olha, desejo para vocês, para quem está assistindo e não é do teatro, o que eu vou desejar para ele é uma prática. Eu desejo muita merda para vocês nessa estreia. Inclusive, sabe o que o Daniel Minchoni falou no festival, que agora eu estou adotando e vou divulgar? Que a gente desejou merda quando foi começar o festival, e era um festival todo online, né? E ele falou, não é mais merda, é megas. Que são megas de... Maravilha, eu desejo muitos no nosso megas, caso que é virtual, no nosso caso que vai ser presencial, é merda. Mas as ações virtuais é megas. É mega, muito bom, adorei, vou incluir. Vai deixar um beijo para ele. Então tá, ó, beijão. Beijo, meu amor, obrigado, viu? E um beijo a todas e todos que estão aí com a gente. Muito obrigado por perderem um pouquinho do tempo precioso aqui nesse bate-papo com a gente. Ganharem, né, um tempo com a gente. Valeu, gente. Então voltamos com a ativação às 16 horas e depois às 17. Até, tchau, Ailton. Beijo, meu amor, até.